Olá, cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Hoje a gente vai deixar de lado um pouco a cerveja, mas falar de algo super importante, que é o malte. Da onde vêm os sabores, os aromas do malte, como que é feito o malte, por que o malte é feito de malte de cevada, ou malte feito de malte de cevada é bom, o malte é feito de cevada. Eu acho, sinceramente, que o malte, apesar de ser o ingrediente mais importante em boa parte dos estilos, talvez até maior parte dos estilos de cerveja, é um ingrediente muito deixado de lado, porque assim, a gente assume que o malte ele tá perfeito, o malte tá bom, a gente vai comprar, aquele é o malte certo. E além disso, a gente é cervejeiro artesanal, a gente preza pelo artesanal e a maior parte do malte que a gente usa é malte industrial. O malte que a gente usa é o mesmo malte que a Ambev usa, por exemplo, pelo menos para a maior parte das cervejas. Então essa vai ser uma nova série onde a gente vai abordar o processo de fabricação do malte e da onde surgem os aromas. Qual que é a diferença do malte caramelo, do malte chamado dry roasted, que nem é um termo comum em português, e disso como a gente pode fazer o nosso próprio malte e como a gente pode usar malte artesanal. Vocês sabiam que existe malte artesanal? Nos Estados Unidos tem pelo menos 160 maltearias artesanais e no Brasil tem, sei lá, 3. Vamos lá? Sempre o primeiro episódio de uma série é um episódio mais introdutório, né? Eu quero falar sobre tudo que a série vai abordar. Isso aqui é basicamente uma apresentação que eu faço sobre malte, então talvez muita gente aí já tenha visto, mas fica legal ver de novo aqui no Beer School com mais calma, poder rever e começar, quem sabe, a aplicar esses conhecimentos para fazer o próprio malte, ou pelo menos para entender como funciona, de onde vem sabor, de onde vem aroma e como que a gente pode aplicar isso para fazer cerveja melhor. Porque esse é sempre o nosso objetivo como cervejeiro. Primeiro eu queria contar como tudo isso começou para mim, esse interesse principalmente pela análise sensorial, que me levou ao interesse pelo processo de produção, que me levou ao interesse até talvez maior do que fazer cerveja por fazer malte. Não é maior que fazer cerveja, mas é quase igual. O interesse é quase legal a forma de fazer. Então todo esse meu interesse pelo malte começou quando eu estava lendo o livro Brew Like a Monk, que ele fala como fazer cerveja como um monge, que o livro aborda todos os monastérios trapistas e ele fala sobre histórias, sobre como é feito, como funciona, o processo de produção, dá até a receita de algumas cervejas. E especificamente em um dos monastérios, o livro falava que eles não têm um malte padrão. E quando ele ia fazer uma cerveja, sempre que ia fazer um lote novo ou comprar maltes novos, o cervejeiro ia lá, pegava todos os maltes disponíveis e fazia análises sensoriais para ver qual que era o melhor malte que se adaptava à proposta que eles tinham. Aí eu comecei a pensar, será que tem como fazer isso mesmo? Será que a gente pode usar isso a nosso favor? Será que o malte ele vem despadronizado? Será que o malte que a gente acha que é o melhor, ele realmente é o melhor? Por exemplo, eu usava muito malte da Global em detrimento ao malte da Agrária, porque a gente sempre acha que santo de casa não faz milagre, né? E fazendo uma análise sensorial eu vi que para a proposta que eu tinha podia ser até superior usar o da Agrária. E eu parei de pagar mais caro no malte Global. Só um exemplo, mas isso não vale para todos os casos, vale para a sua proposta, obviamente. Então, nessa busca incessante que nós temos por conhecimento cervejeiro, eu acabei descobrindo técnicas de análise sensorial que expandiram minha mente como cervejeiro assim de forma incrível. Serve para lúpulo, serve para levedura, mas existem técnicas para cada coisa e para o malte a técnica é fenomenal, super fácil de aplicar. Eu já mostrei no Instagram uma vez, mas eu vou mostrar aqui no final dessa série de 5 ou 6 episódios aí sobre produção de malte. E eu sinceramente espero que isso possa vir a despertar o interesse de algumas pessoas e que esse negócio de maltearia artesanal passe a ser uma coisa relevante aqui no Brasil, né? Porque a gente no final sempre copia o que o mercado americano faz. Se lá tem 160 maltearias, malteria, né? Não tem o A na verdade, mas é difícil parar de falar isso. Se lá tem 160 malterias artesanais, aqui 3, 4, e a gente um dia vai chegar lá. Então veja a oportunidade de negócio legal que vocês têm aí pela frente. Tem até malteria lá que faz malte sob encomenda personalizada. Quero maltear esse grão dessa forma e dessa forma, manda o grão pros caras, os caras fazem isso. E devolve sob encomenda, cara, isso é incrível. Vou deixar o site aqui embaixo se eu lembrar qual que é. Já divagando bastante aqui, né, porque o primeiro episódio sempre é para divagar, o que é o malte? Isso não é exatamente o tema para esse vídeo, né, porque o público que assiste o Beer School já é um público mais avançado.
tem plena noção. Mas fazendo um resumo super simples, o malte ele é um processo que você faz no grão. Em basicamente qualquer grão amiláceo você pode fazer o processo de malteação. O processo de malteação é basicamente induzir a germinação, onde no processo de germinação o próprio grão vai começar a quebrar suas reservas de amido para fazer energia para ele crescer. Germinação é quando a plantinha começa a crescer. E igual a levedura, a planta não consegue usar o amido direto. Então ela cria a amilase para a amilase quebrar o amido para virar açúcar para a planta comer o açúcar e começar a se desenvolver. É basicamente isso. Então a gente dá condições para a planta começar a produzir amilase, só que a gente torra e para esse processo. Existem uma infinidade de técnicas para fazer, existe uma infinidade de coisas que a gente pode fazer para dar aroma e sabor distinto ao malte. E é isso que a gente vai ver nessa série, como funcionam essas técnicas de produção a partir de qualquer grão, mas basicamente a gente vai falar de um grão específico que é a cevada. Historicamente, ela apresentou muita vantagem que acabou virando padrão como grão para a produção de cerveja, mas não precisa ser exatamente a cevada. Por meio de legislações, hoje em diversas partes do mundo, você precisa fazer cerveja a partir da cevada. Mas se você quiser fazer uma bebida que historicamente seria uma cerveja, feita um fermentado a partir de grãos, muitos grãos têm esse potencial. Mas a cevada ela tem algumas vantagens específicas. Primeiro que ela é de fácil malteação. Ela germina muito fácil em condições que não são muito especiais. Então, beleza. Ela gera, e ainda mais as de hoje em dia, muita enzima. E aí você pode usar ela com outros grãos que não são tão fáceis assim, porque ela gera tanta enzima que ela pode converter o amido dela mais o amido das outras plantas, das outras fontes amiláceas. O mosto de cevada, ele não é um mosto muito espesso, isso é legal, e ainda tem casca. Duas vantagens para filtrar. Faz um mosto de aveia para você ver como fica espesso o negócio. Em casa, beleza, até vai, mas industrialmente vocês não têm ideia de quão chato é usar aveia. Outra coisa muito importante é que ela é de fácil gelatinização, ela gelatiniza a temperatura muito baixa. O primeiro processo de degradação do amido, antes dele hidrolisar mesmo, ele absorver água. Esse processo a gente chama de gelatinização. O milho, só para vocês terem ideia, tem um monte de moléculas de amido, né, dentro da cevada, do milho, do trigo. E algumas do milho gelatinizam mais de 80 graus. Então você precisaria de um outro equipamento para cozinhar o milho antes de fazer a degradação completa dele. Até se você for numa fábrica muito antiga, eu tive sorte de ir na fábrica histórica da Boêmia, lá em Petrópolis, eles têm uma tina só para cozinhar o milho. Então, juntando tudo isso, mais o fato dela ter sabor e aroma agradável, convergiram para ela ser o cereal padrão para fazer cerveja, para fazer bebidas fermentadas a partir de cerveja. Mas dá para fazer de trigo, dá para fazer de milho, por aí vai, todos tendo características, vantagens e desvantagens. E quando a gente fala em características sensoriais, não existe exatamente um padrão absoluto, né? Talvez se a gente fizesse uma cerveja 100% de centeio, algumas pessoas iam gostar muito mais e ia virar um produto especial para elas. Então, para a gente começar a entender o processo de malteação, eu vou pegar esse slide aqui que faz parte do curso de maltes especiais, grãos especiais que eu faço. E eu vou dividir ela, apesar dela ter infinitos componentes, infinitos não, né? Apesar dela ter muitos componentes, 3 em especial são muito importantes para nós. Então tá aqui o nosso grão de cevada, eu dei uma destacada nele aqui, nesses 3 itens especiais. Um é o endosperma. O endosperma é essa parte em roxo, que ela é basicamente um saco de amido. Um saco de amido onde dentro desse saco tem um monte de saquinho de amido. Deixa eu dar o próximo slide para vocês verem melhor. Esse é a maior parte do grão, né? Um saco mesmo. E nesse saco tem um monte de grânulos. Esses grânulos tem os grânulos pequenos e os grânulos grandes. São tudo bolsas de amido. É basicamente isso daí. O endosperma é onde a planta, o grão, guarda o amido e é uma coisa muito importante para nós entender algumas coisas nisso. Primeiro, que esses grãos, esses grânulos que estão dentro do endosperma, eles são formados por beta-glucanos e por proteínas, além de outras coisas, mas isso aí é principal para nós, cervejeiros. Beta-glucano, guardem esse nome se vocês não conhecem, eles têm muita importância na produção de cerveja e muita importância na utilização de outros grãos que não a cevada, porque o da cevada ele degrada muito fácil, já de outros grãos pode não degradar tão fácil assim. Além disso, existe essa parte em azul que é o embrião. O embrião é a planta nova que vai se desenvolver, mas quer dizer, não é a planta, né? Mas antes de virar a planta ela é o embrião.
Então, daí que começa a nascer o caule e a raiz, né? A radícula do grão. Lugar muito importante que, a partir daí, a gente fala quão grande foi o grau de modificação do processo de malteação. Vocês já ouviram falar, né? Tem cevada bem modificada, tem cevada pouco modificada. A gente usa o embrião para ver isso daí. E por fim, a casca. A casca, ela protege, auxilia na filtração, é uma beleza ter grão com casca para nosso cervejeiro. Então tá aqui uma foto super legal. Podem ver, o grão de cevada é basicamente um saco de farinha. Copiando descaradamente um slide aqui da Brau Academy. Desculpa, Matheus, mas é que tava bonitinho e shame on me. Uma coisa não muito falada é que tem tipos de variedades de cevada. E a gente nunca presta atenção nisso. O primeiro fator é que existe cevada de 2 e 6 fileiras. Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar nisso, mas tenho certeza também que mais de 90% das pessoas não sabem nem a diferença dessas duas. Às vezes compra de 2 fileiras, muito ocasionalmente compra de 6 fileiras e porque tá lá no brew shop. Basicamente, toda espiga de cevada tem 6 fileiras. Olhem aqui no slide, as duas têm esses saquinhos. Mas na cevada de 2 fileiras, esse saquinho ele tá menos... 4 saquinhos são menos desenvolvidos. É culpa de um único genezinho dentro da planta que, se ele tiver ativo, vai encher os 6. Se ele não tiver ativo, enche só 2. O que isso influencia para nós? Na cevada de 2 fileiras, esses grãozinhos eles acabam se enchendo mais, porque eles têm mais espaço para se desenvolver. Enquanto na de 6, eles acabam se enchendo menos, então você tem mais casca, mais proteína. Então, por um lado, na de 2 fileiras, você tem os grãozinhos mais gordinhos, que tem muito amido, pouca casca e poucas coisas além de amido. O principal foco é o amido. No grão de 6 fileiras, ele enche um pouquinho menos para dar espaço, né? Então sobra mais casca, sobra mais dos outros componentes. E aí vem o motivo de usar 2 ou 6 fileiras. Em macro cervejaria, onde se faz com muito adjunto, acaba sendo importante usar a cevada de 6 fileiras. E acabou virando padrão, talvez o padrão americano, porque lá que se desenvolveu as macro cervejarias mesmo. Por quê? Como ela tem muito mais das outras coisas, ela tem muito mais enzima, ela tem muito mais proteína, ela tem muito mais beta-glucano. Bom, isso vai acabar degradando, mas não importa. Mas em resumo, ela tem muito mais enzima e muito mais proteína. Se você está usando um adjunto, isso é importante, porque vai ter proteína para formação de espuma e vai ter enzima para degradação conjunta dos dois. Já agora a cevada de 2 fileiras, ela é muito mais usada por nós cervejeiros artesanais, porque a gente raramente usa muito adjunto. E no caso das belgas não precisa nem de conversão, então não é uma coisa que importa pra gente, porque no final o que a gente quer é o amido. Então essa é basicamente a diferença entre as duas. Claro que vai ter diferença de gosto, vai ter diferença de sabor, e só para vocês terem ideia, existem umas 20, 30 variedades de cevada de 2 fileiras indicadas para cerveja. E a gente não sabe qual variedade está comprando. Será que isso tem influência? Só para vocês terem ideia, o Mary's Otters não é uma empresa, é uma variedade de cevada, é uma cevada que a gente compra pela variedade. E existem diferenças de teor de proteína, amido, formatos de amido, que podem levar a reações de caramelização diferentes, reações de torra diferentes, e que levam a sabores diferentes que a gente não tem a menor ideia disso. Eu não sei qual tipo de cevada, qual variedade de cevada eu uso, salvo quando eu estou usando o Mary's Otter. Então, já estou me estendendo demais aqui, fica para o próximo vídeo, a gente vai entrar no processo de produção. Vai ser bem interessante, um vídeo por estilo, e a gente vai finalizar essa série fazendo a malteação para malte base, para malte especial e análise sensorial. Então, muito obrigado por acompanhar, espero que vocês gostem dessa nova série. E se gostaram, por favor, deixa o like, compartilha e ativa o sininho e faz tudo pra gente conseguir propagar a cultura cervejeira. Beleza? Muito obrigado e até semana que vem.